Uma nação conhecida mundialmente pela modernidade de suas cidades, ao mesmo tempo que cultiva suas tradições milenares. Das cinzas da destruição atômica há quase 80 anos, até o renascimento de um país democrático, livre e com uma cultura invejável. Embarque comigo pela terra do sol nascente, em uma viagem deslumbrante e cheia de cultura. Seja muito bem-vindo ao Japão! E hoje, pessoal, continuaremos nossa saga japonesa, ainda na cidade de Nagoya. Após o trabalho duro na Fórmula 1, sobrou até um tempinho para visitar os principais pontos dessa cidade tão importante, sejam os lados antigos e cheios de tradição, sejam os lados modernos com muita tecnologia. Então, já se inscreve no canal, deixa aqui o seu like e assista o vídeo até o final para se impressionar com essa nação incrível que é o Japão. Nagoya atualmente é a quarta maior cidade do Japão, localizada na ilha principal e mais populosa do país, a ilha de Honshu. Com uma população de cerca de 2,3 milhões de habitantes, aqui também temos um bom sistema de transporte público com linhas de metrô muito eficientes, aquelas que eu usei exatamente para chegar até o mais importante edifício histórico da cidade, o Castelo de Nagoya. E se você gosta da história antiga do Japão e quer saber a diferença entre samurais e ninjas, esse vídeo vai responder todas as suas perguntas. E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio nessa série do Japão. Estamos hoje na terceira maior cidade do país, cidade de Nagoya, com um pouco mais de 2.300.000 habitantes. Apesar de ser uma cidade muito industrial e não está geralmente dentro do radar turístico, porque tem coisas mais interessantes para se fazer no Japão, segundo a visão de muitos, é uma cidade que ainda guarda importância histórica pelo seu castelo e também pela revolução industrial que se deu nessa região, principalmente com a fábrica da Toyota. Se nós lembrarmos também da revolução industrial, como o toyotismo foi importante para tudo isso. Então nesse episódio eu vou contar alguns desses detalhes, mostrar belas imagens do Japão, esse país fascinante. Se inscreva no canal, faça parte desta comunidade de viajantes. É importante mencionar, pessoal, que a configuração territorial e política do Japão, como a gente conhece hoje e nos últimos 100 anos, é algo recente e que sofreu muitas alterações. Por muitos séculos tínhamos no Japão o regime do shogunato, com os shoguns, uma espécie de ditadura militar feudal, onde muitos nobres e líderes locais tinham grande poder regional e o imperador era uma figura de menor destaque. A história de Nagoya tem maior importância no período Sengoku, que foi do século XV até o século XVI, quando a cidade começou a ganhar relevância como um importante centro estratégico, mas só mais adiante, no famoso período Edo do século XVII, sob o governo de Tokugawa Ieyasu, muito famoso e que falaremos também nesse vídeo, que Nagoya se tornou uma das cidades de maior relevância no Japão. Tokugawa Ieyasu foi um importante shogun, um dos maiores líderes que nós tivemos nessa região, e ele ordenou exatamente a construção do castelo de Nagoya em 1612, que rapidamente se tornou o símbolo do poder do seu clã, o clã Tokugawa. A construção desse castelo teve como objetivo a estratégia de consolidar o poder do clã, mas principalmente proteger a rota comercial que ligava a cidade de Edo, a atual cidade de Tóquio, até Kyoto, que foi a capital e mais importante cidade do Japão por mais de 1000 anos. E por conta dessa localização tão específica do castelo, que essa estrutura se tornou um ponto crucial na defesa de toda a região central do Japão. Uma das características mais icônicas do castelo de Nagoya são os chamados Shashiroku,
que são essas figuras douradas de criaturas míticas com cabeças de tigre e corpo de peixe que decoram o topo da torre principal. Esses símbolos supostamente servem para proteção do castelo, principalmente contra incêndios. Como tantos outros castelos do mundo, aqui em Nagoya o castelo não servia apenas como uma fortaleza militar, mas também como uma residência da família Owari, uma das 3 mais poderosas da linhagem do clã Tokugawa. Trazendo para as nossas referências ocidentais, seriam as famílias mais nobres e descendentes da dinastia mais importante nessa região. O castelo foi construído para ser uma expressão do poder e da riqueza dos Tokugawa, com muralhas de grande espessura e uma altura impressionante da torre central de 5 andares. Infelizmente, assim como grande parte do Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, o castelo de Nagoya foi severamente danificado por bombardeios aéreos americanos e grande parte desse complexo onde eu estou agora, incluindo a torre principal, foi destruída. Só em 1959 a torre foi reconstruída com concreto e o castelo se tornou um museu que exibe esses artefatos históricos e nos mostra uma visão da vida durante esse período feudal japonês, tão pouco conhecido por nós brasileiros, que nas aulas de história costumamos aprender sobre a era Meiji, a modernização japonesa e os anos seguintes, deixando de mostrar essa parte medieval do Japão. Bom, pessoal, aproveito que eu estou aqui em um antigo palácio de um shogun e contar para vocês o que foi o shogunato, que foi esse período no Japão que durou muitos séculos e que era uma espécie de ditadura militar, já que os shoguns eram líderes militares muito hábeis, muitos deles inclusive nomeados pelo próprio imperador, que durante aquele período não tinha muita expressividade, era um cargo mais simbólico, e os diversos shoguns espalhados pelo Japão na época desse shogunato que tinham o controle político e militar daquelas regiões. Obviamente que também naquele período ficaram famosos os samurais, que eram os nobres guerreiros que faziam a proteção dos castelos e também supervisionavam a construção de diversas dessas estruturas, inclusive das grandes muralhas ao entorno do palácio do shogun. A gente tem aqui que foi construído por volta do século XVII, começo, 1603, 1610, pelo shogunato de Tokugawa, ou Tokagawa, desculpe, meu japonês é nulo, por isso que eu erro às vezes o nome, mas eu coloco sempre aqui para vocês embaixo. E nós temos que eles foram um dos mais importantes e o último shogun no Japão até a era Meiji, a restauração Meiji, que acontece em 1868, quando o imperador Meiji ele abole todo o shogunato no Japão, também abole o cargo de samurai e institui o seu poder como o supremo, que seria então colocado até o final da Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos quando o imperador japonês ele é relegado a uma posição secundária com a nova Constituição, que foi praticamente entregue pelos americanos para os japoneses no final da década de 40. E apesar de ter sido um período de pouca liberdade e também de muito isolamento do Japão perante as outras nações do mundo, inclusive essas descrições de como funcionava o shogunato, elas foram trazidas para os europeus em grande maioria pelos portugueses, que estiveram aqui também no século XVI, até teve uma tentativa de cristianizar o Japão, algo interessante para falar nos próximos vídeos. Mas mesmo com esse isolamento, foi uma época que teve um certo esplendor no ponto de vista da arquitetura, das artes, da educação, obviamente naqueles que são mais próximos, que eram mais próximos da nobreza, mais próximos daqueles líderes militares e tinham acesso a tudo isso, enquanto parte da população vivia realmente uma situação rural, uma situação mais precária, algo que seria depois modificado aos poucos com a era Meiji, com a industrialização, o Japão crescendo como uma potência industrial e também as pessoas migrando de forma mais constante do interior para as grandes cidades, que incluíam Nagoya, que também passou por um processo de industrialização muito rápido, desde aquele final do século XIX até os dias atuais, com as enormes e inúmeras empresas que aqui estão estabelecidas.
Agora vamos falar de algo que todo mundo gosta nos filmes e na cultura japonesa, os samurais e ninjas, que apesar desse ar hollywoodiano dado a eles durante as últimas décadas, são na verdade figuras emblemáticas do Japão feudal. Ambos associados às guerras por muitos séculos, mas com papéis diferentes. Os samurais eram guerreiros da elite militar dos diferentes clãs e regiões do Japão. E existiram entre o século X e XIX, portanto quase 1000 anos de forte presença na sociedade japonesa. Os samurais seguiam um código de conduta chamado Bushido, que tinha como pontos principais a coragem, a lealdade, o autossacrifício e a honra, vindo aos seus senhores feudais e nobres, muitos chamados daimyos, no nível regional, mas em alguns casos sendo recrutados pelo imperador caso fosse necessário em uma guerra maior. Um detalhe muito importante do seu uniforme eram as famosas espadas katana, que ficaram famosas inclusive em muitos filmes e que simbolizavam inclusive a ordem militar e a autoridade militar de cada um deles. Um conceito também muito conhecido e que foi de fato uma prática comum entre os samurais era a seppuku, o ritual de suicídio para aqueles que enfrentavam alguma desonra, preferindo a morte do que viver em vergonha. Os samurais não eram apenas habilidosos em artes marciais, como nós já sabemos, mas também educados com muito rigor, sabendo filosofia, literatura e artes, significando isso um equilíbrio entre as suas habilidades físicas e habilidades intelectuais. Tanto é verdade que em períodos de longa paz, onde eles não precisavam lutar com tanta frequência, muitos samurais se tornaram burocratas, trabalhando mais com livros do que com espadas. Por outro lado, os ninjas também eram habilidosos em artes marciais, mas especializados em trabalhos de espionagem e sabotagem, muitas vezes trabalhando de forma clandestina sem qualquer título oficial. Eles surgiram no contexto em que um clã espionava o outro e precisava de alguém habilidoso para fazer os famosos trabalhos mais sujos, se assim podemos dizer. Ao contrário dos samurais, que tinham um código de regras e honra muito rígido, os ninjas eram conhecidos por atuar sem regras e muitas vezes utilizar técnicas questionáveis e até mesmo imorais em suas missões. Por isso mesmo que os samurais eram venerados na sociedade e conhecidas figuras públicas, enquanto os ninjas atuavam nas sombras de maneira mais quieta e longe dos holofotes. Mesmo assim, os ninjas também desempenhavam uma atividade extremamente importante para aquele momento histórico no Japão. E aí, você gostou da explicação? Se sim, já comenta aqui embaixo, isso sempre ajuda muito no alcance dos vídeos. E apesar de a gente ter essa visão que o Japão é um país com muitas cidades muito populosas, com muitos edifícios, o que é verdade de certa forma, o Japão também é um país que tem tentado revitalizar suas áreas verdes. Então até mesmo em uma grande metrópole, como é o caso de Nagoya, nós temos nas regiões mais históricas dos parques da cidade um crescimento grande das florestas urbanas para tentar aliviar não só os cidadãos que estão já acostumados com aquelas cores dos edifícios, aquela poluição visual bem tradicional, mas também para tentar diminuir a poluição do ar, e Tóquio foi muito bem sucedida nesse aspecto durante as últimas 2 décadas. As outras cidades japonesas seguem essa mesma toada, e você pode ver que até mesmo em uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes eles conseguiram reaproveitar e reconstruir esses bosques naturais que ficam obviamente muito gostosos para as pessoas, para a população, para os turistas aproveitarem quando vêm aqui de férias. Bom pessoal, a gente está aqui em Nagoya, vocês podem ver como a cidade é limpa, muito tranquila, apesar de ser a terceira maior do Japão. Vocês conseguem ver essas amplas avenidas, muita gente com bicicleta. Lembrando que os verões no Japão também são muito quentes, apesar de a gente ter começado oficialmente com o outono aqui no hemisfério norte, ainda está na faixa dos 30 graus, portanto se hidratem, tragam um protetor solar e obviamente tentem ficar sempre nas sombras, porque os japoneses eles também tomam muito cuidado com isso, mas mesmo assim é um tempo muito agradável. Vocês conseguem ver um país de cultura milenar e de uma civilidade invejável.
Depois do castelo, continuei andando pela cidade e, apesar do calor, a gente vê mais uma vez um país muito organizado, ruas limpas e sem muita gente na rua. Muito provavelmente por conta do horário em que eu fazia esse passeio, porque no Japão o trabalho é minuciosamente respeitado durante o seu expediente. Vale mencionar, pessoal, que Nagoya é uma cidade com um grande número de brasileiros. A comunidade brasileira também é presente, muitos deles descendentes de japoneses que retornaram ao país de suas origens em busca de uma vida melhor. Tenho vários amigos, inclusive, que fizeram esse caminho de volta ao Japão e vivem nas mais diversas regiões do país sem mesmo pensar em voltar ao Brasil. Também tenho seguidores brasileiros no Japão e aproveito essa oportunidade para deixar meu agradecimento a todos eles, além de um abraço especial. Nagoya é um dos mais importantes centros de educação e pesquisa no Japão, principalmente por conta da sua universidade, a Universidade de Nagoya, uma das mais prestigiadas do país. A cidade se destaca em áreas como ciência e tecnologia, muitas das suas instituições acadêmicas, inclusive, tendo relações próximas com as indústrias locais, principalmente no campo da engenharia automotiva, robótica, informática e até engenharia aeroespacial. Apesar de ser uma cidade de gente muito dedicada e trabalhadora, Nagoya também tem uma vida noturna bastante animada, com diversos clubes, bares e restaurantes, alguns dos quais eu pude visitar com meu pai durante as noites depois do trabalho em Suzuka, que mostrei para vocês no vídeo anterior. Aqui também temos diversas lojas de departamentos vendendo mais diversos produtos, inclusive eletrônicos, sempre a um bom preço, já que o iene japonês perdeu muito valor recentemente frente ao dólar e ao euro. De maneira geral, é uma cidade muito bonita e, apesar de ser esquecida por muitos turistas que vêm até o Japão, eu aconselho vocês a darem uma parada pelo menos em um dia aqui para ver como a vida transcorre em uma cidade não tão turística. E apesar de você ver que é uma cidade populosa, o centro, em uma segunda-feira à tarde, 3 da tarde, ele não é tão cheio porque as pessoas estão todas trabalhando. Pouca gente vai fazer suas compras nesse horário. Isso é mais durante o período da noite. Muitas lojas fecham muito tarde também, em algumas regiões do Japão, até 9, 10 da noite, para todos aqueles que saem do trabalho poderem comprar. É algo interessante, é uma dinâmica bem diferente daquela que estou acostumado na Europa, em algumas regiões do Brasil também sei que é diferente disso, mas é interessante você ver que até mesmo em grandes cidades há esses períodos de maior tranquilidade, algo que em Tóquio é totalmente diferente, porque Tóquio você tem mais de 10 vezes a população de Nagoya, então obviamente que a proporção acaba interferindo. E eu não posso deixar de fazer um vídeo sobre a região de Nagoya e não mencionar a Toyota, uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, que tem sede em Toyota City, apenas 50 minutos daqui. A indústria automobilística impulsionou o desenvolvimento econômico de Nagoya, sendo a maior cidade próxima, inclusive atraindo muitos investimentos e fortalecendo a sua infraestrutura. Inclusive, a proximidade do porto de Nagoya com a cidade de Toyota, sendo o porto um dos maiores do Japão, contribuiu para tornar os carros da Toyota tão populares no mundo todo, exportando para todos os continentes do planeta. Eu ressalto, pessoal, que eu não estou sendo patrocinado para falar nada disso, só estou trazendo essas informações porque realmente, como uma das maiores montadoras do mundo, estando tão próxima, precisa desse destaque também para o vídeo ficar completo. A Toyota foi fundada em 1937 por Kishiro Toyoda, filho de Sakichi Toyoda, que já havia desenvolvido uma empresa de sucesso de teares automáticos, naquele momento chamada de Toyota Automatic Loom Works. Inspirados pela indústria de carros nos Estados Unidos, que crescia todos os anos, Kishiro Toyoda decidiu então expandir o negócio da família para a fabricação de automóveis, fundando assim a Toyota Motor Corporation. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa foi forçada pelo Império Japonês a interromper a sua produção de carros de passeios feitos para civis para focar na fabricação de caminhões militares, algo muito parecido com o que aconteceu em outros países como Estados Unidos e a Alemanha durante a guerra.
Depois da guerra, a Toyota teve grandes problemas financeiros, mas conseguiu se reerguer com o lançamento do Toyota Crown em 1955, um dos primeiros carros totalmente projetados e fabricados no Japão. Na década de 60 aconteceu a grande expansão da empresa, onde a Toyota conseguiu entrar no mercado norte-americano, marcando o início de sucesso global dessa marca que vai até os dias de hoje. Vale ressaltar que em 2023 a empresa é aquela que mais vende carros por ano no mundo, sendo vendido nos 12 meses de 2023 mais de 11 milhões e 200 mil veículos no planeta. E isso eu até posso confirmar para vocês, já que eu andei ou vi carros da Toyota em todos os 6 continentes que eu visitei. A expansão da marca realmente foi de muito sucesso e a gente encontra principalmente em outros países asiáticos e africanos modelos mais antigos, até mesmo em países mais pobres. E depois foi hora de seguir mais uma vez com os trens bala, os famosos Shinkansen, até Kyoto, onde teremos os próximos 2 episódios dessa série japonesa. Bom, e o meu vídeo de hoje termina com a minha chegada aqui na cidade de Kyoto, a capital imperial deste país, que eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos. Uma cidade com muitos jovens, apesar de ser bastante tarde, você vê ainda muita gente na rua. Então, se você quer saber o resultado dessas aventuras japonesas, continue assistindo este canal, além de todos os outros vídeos por vários países do mundo. Lembrando sempre que o objetivo é passar por todos os países com muita qualidade, com calma, mostrando os aspectos históricos e políticos sempre em primeiro plano. Bom, pessoal, não sou muito de fazer isso, mas eu acho que é curioso mostrar pelo menos uma noite um hotel no Japão, como que ele é, um hotel simples, mas que tem tudo, e você vai encontrar esses mesmos itens em quase todos os hotéis que você ficar aqui. Lembrando que aquelas cápsulas também são interessantes, mas elas muitas vezes custam 20, 25 dólares, enquanto que por uns 40, 45 você acha um hotel como esse que eu estou. É uma rede grande de hotéis, chama APA Hotéis, não estou sendo patrocinado por eles, só estou recomendando, porque em várias dessas cidades eu vou ficar com eles e deu para perceber que é um estilo muito bonito, muito limpo. Então venham comigo neste pequeno tour, neste quarto pequeno, mas muito funcional. Então, como sempre, já temos os cabides para pendurar as coisas. Aqui está a minha câmera, a minha mala, e você vê uma cama muito confortável. Não sei se para 2 pessoas, mas para uma pessoa é mais do que suficiente. A gente vê aqui 4 travesseiros, uma bela de uma mesa grande, pequena geladeira, um espelho aqui, além de uma grande TV também aqui bem na frente da cama. A janela é pequenininha, elas são limitadas, não se abre completamente, mas aqui nós vemos que temos a privadinha, o vaso sanitário japonês, como sempre, né? Daquele estilo um pouco redondo aqui na frente, que é um pouco estranho. E aqui você controla os botões, lembrando que eles têm o bidê já embutido, então vai direto nas suas partes para te limpar da melhor maneira possível. Eles economizam espaço com tudo, mas não deixam de colocar nada. Temos aqui todas as amenidades, aqui eles chamam amenities, né? Que são os pentes, escovas, coisa para barbear, e sempre tem uma banheirinha pequena que geralmente você fica sentado, você não se deita como nas banheiras normais, mas os japoneses têm este ritual muitas vezes de tomar banho de banheira, passar uma espécie de uma esponja no corpo. Vem sempre com isso, todas as temperaturas, uma controla a temperatura, outra controla a água, muito interessante. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno tour. Lembrando que são hotéis simples, você acha por volta de 40 dólares, 45 dólares. Eu falo em dólar porque esse é o valor, essa é a moeda que é utilizada em grande parte do mundo, então fica mais fácil. É só você fazer vezes 5 por real, por volta de 200 reais. Acredito que você consiga encontrar um hotel como esse aqui. E muitos hotéis utilizam a própria TV para deixar a senha do Wi-Fi. Alguns deles inclusive têm um Wi-Fi próprio para cada quarto.
Realmente é algo que só um país vivendo no próximo século consegue proporcionar aos seus visitantes. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante e que continuem acompanhando os demais vídeos do canal. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus!